quero agradecer a presença de todos. Primeiramente, estava programado até para participar eu e o prefeito, mas o prefeito pediu que o ato dele era um decreto, e até por estarmos à frente de todo esse trabalho frente a Paranaíba, ele fez todo o decreto e nos mandou há poucos instantes essa comunicação. E só para comunicar aos senhores que, como eu disse da outra vez, que são etapas e que nós temos que cumprir a lei, o que determina a lei. O primeiro, quando eu como secretário pedi a quebra do contrato unilateral, ele teve o prazo de defesa dele, do qual ele fez a defesa dele, o prazo do contraditório, mas as respostas dele não foram satisfatórias e que não vieram ocasionar o trabalho perante aqui a melhora do trabalho da empresa Paranaíba na nossa cidade. Com isso foi comunicado, por último eu comuniquei ao prefeito, pedindo, e o prefeito aqui concordando, o prefeito declara a caducidade do contrato, número 30 de 2007, que tem por objeto a concessão de exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros designado por Modos Ituiutaba, outorgado em favor da empresa Paranaíba Transportes Militar. Então, com isso fica o prefeito, a partir desse decreto dele, que é o decreto 9.340, de 2 de março de 2020, a Paranaíba, no artigo 3º, por se tratar de serviço público essencial, determinar que a empresa mantenha a prestação do serviço até 30 de março de 2020, nas mesmas condições avançadas no contrato de concessão. Ou seja, a Paranaíba, a partir do dia 30 de março, dia 31 de março, não estará mais praticando o serviço na nossa cidade. E também no artigo 5º, no artigo 4º, fica declarada a emergência em caso de descontinuidade do serviço, fica autorizada a administração a instaurar procedimento administrativo de contratação emergencial. Essa contratação emergencial deve estar sendo publicada possivelmente na quarta-feira, faz na terça-feira amanhã e publica-se no Diário Oficial, doutor Vinícius? Na quarta-feira. Então, de quarta até quinta-feira está sendo publicado os moldes que vai ser o contrato emergencial, já para estar operando a partir do mês de abril na nossa cidade. E vai ser chamada pública. Essa chamada pública eu não sei dizer se, acho que é um mínimo de 5 dias, doutor? Que ela dá opção para aquelas empresas que queiram participar. Ela vai ser uma chamada pública onde as empresas que vêm se aderir aos requisitos que a prefeitura exige, então por isso que ela é uma chamada pública, pode vir 5, 10, 15, 20 empresas, desde que ela atenda os requisitos do edital, elas podem estar participando desse chamamento do emergencial. Secretário. E também aqui, Adelino, antes, e diante do 5º artigo aqui, diante a conduta extremamente grave praticada pela concessionária, aplica-se ainda a penalidade de suspensão temporária de direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 2 anos, contado a partir da data de publicação do presente decreto. Determina a inscrição da penalidade no cadastro do município e a comunicação da penalidade aos demais órgãos de controle. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Já foi publicado, já, doutor? Já está publicado, já então, já está valendo, já está no Diário Oficial. Secretário, o que acontece? Você acabou de fazer uma suposição, pode surgir 1, 2, 3, 5, 10 empresas para concorrer a esse chamamento público aí. Mas o que acontece se não aparecer nenhum? Eu acredito, Adelino, que aparece e vai aparecer porque várias empresas, vários empresários têm procurado a prefeitura para saber, tem um estudo de 2017 e finalizado no ano de 2018. O que envolve, eu não quero entrar na questão do mérito, hoje da parte da Paranaíba, eu entro na parte operacional, que é a parte de operação do serviço público prestado em nossa cidade. E é onde ele deixa a desejar, ele não desempenha um bom trabalho.
Porque quando você pega hoje e vê que o mês de janeiro ele carregou aproximadamente quase 80 mil pagantes, então um empresário que é desse setor, ele conhece o ramo. Então, um empresário que ao longo dos anos, ele nunca entrou com um pedido de, mesmo que o contrato não faculta, ele nunca quis mostrar a contabilidade. E isso tem contrato, ele é obrigado a mostrar a contabilidade, mostrar o que acontece dentro da sua empresa. Isso é serviço de transporte coletivo. Todas as empresas que mantêm a concessão, a prefeitura é obrigada a ter esse acesso. E aqui nunca teve. A partir do momento que você não tem esse acesso, então dá a entender você o quê? Que está te escondendo algo. E mais outra questão, nesse período, ele nunca pediu uma recomposição, ele nunca entrou com subsídio, ele veio entrar agora. Agora, hoje a empresa passa por um problema seríssimo, até trabalhista com os seus funcionários, mesmo sendo uma concessão pública, eu não posso interferir como secretário, mas nós podemos mapear. Isso é caso do sindicato dos motoristas, que tem que estar entrando com a Paranaíba. Houve-se uma negociação dos motoristas, que a empresa passou para nós, e a empresa tem uma garantia, esteve aqui conosco, que vai manter esse contrato até no dia 30 de março. Agora, eles têm todo o direito de tentar ir para a justiça, tentar alguma coisa nesse período. Mas o que está aqui dentro, dia 30 de março, é o último dia da operação do serviço em nossa cidade da Paranaíba. Só voltando agora, se você não vier nenhuma empresa, com eles não tem como ficar, o Adelino. Da maneira do que eles fazem, da maneira que eles tratam o cidadão de Tuiutaba, do que eles tratam a prefeitura, da parte de documentação, com eles não tem como. Nós temos esse plano hoje, que é o emergencial, que a lei faculta, e logo em seguida o emergencial, que é por 6 meses, já tem a previsão nesse período de 6 meses, está lançando o edital de licitação. E agora, se não aparecer nenhuma empresa, a prefeitura tem que tomar outras medidas, mas eu acredito que vai aparecer, sim, empresas que têm interesse no transporte público. Mas a prefeitura é a responsável do transporte público? A concessão é dela, ela é responsável, está na Constituição, é o direito que ela tem hoje, que o cidadão tem, e a prefeitura que faz isso hoje. Ô, secretário, quais são os principais motivos do prefeito Fred Dib vetar a Paranaíba Transporte de executar o serviço da cidade de Tuiutaba nos próximos 2 anos? Primeiro que, pela situação dele, hoje ele deve a questão trabalhista, ele deve a questão hoje até de ISS para a prefeitura, a maioria da frota dos ônibus dele, que a lei determina que tem que estar no município, não está. A lei determina que esses ônibus têm que passar por vistoria, não passa vistoria. A lei determina que a prefeitura tem que ter acesso à contabilidade, nunca teve acesso. Ele mandou por último os documentos, mas sem uma validade contábil também, que ela tem que ter uma validade contábil. Então, como que se uma empresa dessa que hoje está, o caos que está em nossa cidade, ela queira participar? E até porque, se o negócio, a hora que lançar para poder fazer, ela pode chegar aqui para poder bagunçar. Então, primeira coisa, que quando você vai participar de um edital, você tem que buscar todas as certidões negativas, você tem todo um trâmite. E eu sei que eles não vão dar conta de arrumar essas certidões, porque eles já perderam o escolar na época justamente falta de documentação. Agora, o cidadão de Tuiutaba não pode vir ser penalizado, continuar sendo penalizado por uma má gestão da empresa que gera o transporte público da nossa cidade. Ô Denis, você falou, deixou claro aí que a questão trabalhista não é parte da secretaria, não é parte da prefeitura, mas são cidadãos, né, que estão lá, que estão trabalhando e tal, cidadãos de Tuiutaba. Como é que fica isso? Esse pessoal que não recebeu, esse pessoal que está em negociação com Paranaíba, esse final de semana teve lá uma movimentação, foram tirar alguns ônibus locados lá, segundo eles eram locados, e não deixaram tirar esses ônibus, os próprios trabalhadores. Como é que você enxerga essa situação? Com muita tristeza, que são trabalhadores, a gente conhece praticamente a maioria, são cidadãos hoje que não estão tendo condições nem praticamente se locomovendo para a empresa, porque mora do outro lado da cidade, e eu vejo com muita tristeza, só que eu não posso
hoje interferir, porque é uma questão trabalhista, eles têm um sindicato que fazem esses acordos coletivos, que entram nessa negociação, mesmo sendo uma concessão pública, eu não posso entrar. E tanto é que eles vieram alegar, uma das defesas deles, que eu estava na porta da empresa conversando com os motoristas. E estava mesmo, eu fui para saber a situação, o que estava acontecendo, até porque a frota não tinha nenhum carro rodando naquele momento. E eu, como secretário, tenho que fazer determinar a lei que pelo menos 30% da frota tinha que estar rodando para poder atender o cidadão de Tuiutaba. Então, o que eu posso estar fazendo é o que nós estamos fazendo neste momento, conversando, tentando dialogar com o sindicato dos motoristas, até o sindicato patronal, que já não é filiado mais, a gente tem um contato com o sindicato patronal também, porque isso envolve o transporte público, envolve o dia a dia das pessoas hoje para poder fazer o trabalho. Agora, nós fizemos um período eleitoral, infelizmente, muitos levam para um lado político, levam para poder achar que vai levar uma vantagem política. E aqui eu estou fazendo o que é dentro da lei. Eu digo que eu tenho prazo de validade aqui. E o que eu quero fazer, hoje estamos fazendo aqui, tanto é que o jurídico que está aqui da prefeitura é um advogado que é concursado, justamente por isso, porque a hora que eu sair da secretaria daqui em 1, 2 ou 3 anos, o que o ADM6 está dentro da legalidade, isso não dá margem para ninguém. E eu espero que de uma vez por todas nós possamos solucionar de uma vez por todas a questão do transporte público em nossa cidade. E lembrando, mas por que até dia 30, Odentes? Nós estamos cumprindo o que determina a lei. É o prazo. Mas por que vocês não prepararam um emergencial? Não pode. Nós estamos trabalhando tudo dentro da lei, dando direito de defesa, o direito do contraditório. Não sou eu que faço a lei. Nós temos que cumprir a lei. Aí tem um aí que quer levar pelo lado político. Não, ele está fazendo politicagem. E eu faço o que é dentro da lei, que determina a lei. Eu digo sempre, não dá um ato meu que me desabone o meu mandato ou como secretário de trânsito. E pode ter certeza, porque se tivesse tomado uma atitude que não está dentro da lei, eles teriam ganhado, tentado levar para a justiça para poder ganhar. E só não conseguiram fazer isso porque o que nós estamos fazendo está tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Desde a questão dele que eles não vinham recolhendo o ISS, desde as notificações que a prefeitura não fazia. Então nós temos cobrado isso, documentado, onde deu hoje elementos para a gente poder estar fazendo isso. Podemos, como a prefeitura está fazendo a tratativa dos casos de empresas que compram passes em grandes números, gera uma certa instabilidade até o dia 30 para que essas empresas continuem com esse serviço? Rodrigo, muito bem, muito boa a sua pergunta, e eu quero o seguinte: eu não queria entrar nesse caso, é um outro agravante que tem da Paranaíba, não vou adentrar. Que o que chega aqui, que alega que é dono, mas a empresa está no nome da ex-esposa, e isso tem uma questão deles que estão na justiça, não quero entrar nisso. O que determina que nós temos entendimento, né, doutor ministro, que a partir do momento que você pede a rescisão unilateral, como nós pedimos, a empresa não podia mais vender o passe. Esse é o entendimento. E ela continuou fazendo isso. E o que é que nós pedimos ao cidadão e às empresas? Que não compre, que passe a responsabilidade, que faça comprar através, que pague no dinheiro. Porque a empresa não podia. A informação que nós temos hoje, e que até a pessoa que o contrato está no nome dela, esteve comigo 2 vezes semana passada, e a partir do momento que ela viu a situação, ela proibiu essa venda desde a semana passada. Então, a empresa, a partir da semana, foi de quarta-feira da semana passada, não faz mais essa venda dos passes. Então, a gente pede para o cidadão não comprar, porque agora tem o prazo, até porque esse controle de bilhetagem eletrônica, no edital que vai ser chamado agora, que nós vamos fazer essa chamada pública, a gente pede para fazer que o equipamento da bilhetagem eletrônica. Mas eu não posso determinar qual empresa. Então, a empresa que vem, ela trabalha com outra, é ela que vai determinar qual empresa que vai. Eu preciso do sistema do bilhetagem eletrônica. E hoje o que eles trabalham aqui, se não falha a memória, é o validador 1, e se a outra for trabalhar com uma outra marca, automaticamente ela vai perder esse espaço, esses dados que tem da outra empresa. Mas isso é uma questão também que eu acredito que é uma das questões que está até esperando
com os advogados o lançamento para amanhã, e uma das questões é essa aí, como que fica esse passivo. Porque o passivo é essa questão do passe de quem tinha adquirido. O que as empresas que ligaram na secretaria, que nós temos orientado, é para que não comprem. Secretário, tem uma pergunta da Bárbara aqui, falando o seguinte: como vão garantir a prestação dos serviços até 30 de março se essa empresa não paga os funcionários em dia? Quem garante que esses motoristas irão rodar? Eu não posso fazer um julgamento aqui, O que eu tenho que fazer é o que determina a lei, é estar notificando. Eles sabem disso, que quando eles concorreram a essa licitação, que eles teriam um prazo, se não vencesse a licitação, se não tivesse acontecendo isso aqui, eles tivessem feito uma outra licitação já, né, doutor Vinícius, e tivesse uma outra empresa ganhado, para começar um exemplo, dia 1º de abril, eles tinham que continuar até 30 de março. Isso é o que está no contrato. Agora, eles têm que cumprir o contrato. A partir do momento que eles não cumprissem, cabe outras ações da prefeitura, de entrar com porque que eles não cumpriram mais essas questões, como nós estamos cobrando eles através de ofício. O que nós podemos fazer é isso. Eu não posso fazer o papel de justiça aqui. O que eu posso fazer é notificar eles, e como tem feito esse decreto aqui, eles têm até dia 30, e o gerente passou que fez uma negociação com os funcionários da empresa para que eles possam rodar até dia 30 de março. Agora, a partir do dia 31, todo o trâmite é para vir uma outra empresa. Agora, não tem como eu obrigar. A partir do momento que eles descumprirem, aí nós vamos usar a lei, usar os meios legais para poder estar notificando ele. Rodrigues, o senhor como secretário, o senhor pode afirmar para a sociedade tijucana que a partir do dia 1º de abril tem outra empresa de transporte público rodando em Ituiutaba? Olha, o que eu posso afirmar é que dia 30 esse é o último dia, e aí é o seguinte, eu como secretário, eu passo, aqui tudo se chama PA, que é o processo administrativo, na sala do lado vocês viram que está até outro advogado que está com o pessoal trabalhando aqui, trabalha-se para que nesse período que é da chamada pública, e esse prazo para a empresa possa estar operando na nossa cidade. E o que nós temos tomado muito cuidado? Porque o que a Paranaíba fez, e que está em contrato, nós queremos deixar isso muito amarrado, ela não pode mudar a linha sem o consentimento da secretaria, ela não pode alterar horário, ela não pode mudar o número de carros. Então isso tudo nós estamos deixando muito bem amarrado, porque o que ela fez e abusou do poder público e da população de Ituiutaba, e é uma das preocupações nossa hoje, para que isso fique muito bem claro nessa chamada hoje do emergencial. Desde quanto o número de carros, que tem um estudo hoje que eu dava o número de carros, de KM, que é para rodar dentro da cidade. Então isso nós acreditamos que, se correr tudo bem, publicar, na minha opinião, correndo tudo bem a publicação de amanhã até quinta-feira, na minha opinião, não é dia 1º, dia 31 de março, tem que ter uma outra empresa já operando aqui dentro da nossa cidade. Denis, para finalizar, pelo menos por parte de Contar em Foco, gostaria de agradecer você de antemão pela coletiva e deixar uma última pergunta aqui. Você disse várias vezes durante a coletiva para não levar para o lado político, que eles ficam levando para o lado político, mas eu quero levar essa questão do lado político para você. Eu quero saber a sua opinião pessoal de como é que você olha, sabendo que você tem um deputado federal hoje, dentro de Ituiutaba, que foi cobrador da Paranaíba Transportes. Você acha que o André Janones ele tem olhado para esse caso com mais atenção ou não? Porque, pelo menos eu, e o que eu acompanhei do André, ele como deputado, eu não vi ele falando sobre isso. E até antes dele ser deputado, eu acho que eu nunca vi o André falar sobre a Paranaíba Transportes, a não ser para utilizar que ele já foi cobrador. Ele como deputado e como cargo político, gostaria de ouvir você também como um cargo político, saber se existe como um deputado ajudar a Paranaíba, ajudar esses pobres, esses trabalhadores que estão lá, que estão sem receber. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos por partes. Primeiro, a maioria aqui, como eu sou da área, venho do rádio, quando eu digo a questão política principalmente, eu vou dar um exemplo aqui. Um cidadão de Ituiutaba que tinha um cargo na prefeitura de R$1.000 e poucos e que foi mandado embora, aí ele criou um site para poder implicar, porque o prefeito não deu serviço para ele. Aí ele publica lá, Paranaíba ganha liminar na justiça. E deu maior rebuliço na cidade que a Paranaíba tinha ganhado uma liminar.
Então o que é que eu peço para não levar para o lado político? Para que quando for assim, que peguem os principais sites da cidade, que são sites que nós sabemos quais funcionam, as emissoras de rádio estão aqui, o que é as emissoras de televisão, porque essas têm a responsabilidade de levar o que é real, para não plantar esse tipo de mentira. O que adiantou? A mentira durou 3 dias, que a empresa tinha ganhado uma liminar. Enquanto nós estávamos preocupados com arrumar a questão de seguir com o edital, nós temos que buscar a questão para ver se realmente tinha entrado, da onde tinha a veracidade, preocupar com ir na polícia para poder ir atrás de IP. Então, esse tipo de coisa que a gente fala para não levar para o lado político. Porque são notícias que ela vai durar 1, 2 dias. Agora, quanto à questão do deputado, eu não sei, ele tem uma bandeira de trabalho dele, eu posso até não concordar, mas eu respeito. Agora, quanto à questão da Paranaíba hoje, eu vejo a questão do deputado federal André Janones, ela é muito complexa, porque a empresa hoje, ela desrespeita a lei no sentido do idoso, Adelino, que a lei determina 10 lugares para idoso, 10 lugares, que seja para a pessoa sentar. O que ele faz? Ele não quis introduzir o cartão até hoje, porque se os lugares estavam cheios, ele pegava o seguinte, não tem opção de sentado. Ele não falava que era para comprar, mas obrigava a pessoa a comprar. É proibido por lei isso. Então ele tem que carregar, se deu 30 idosos, 5 sentados e 25 em pé, ele tem que levar na gratuidade. E aí ele tem que ter um controle no cartão, é por isso que tem a bilhetagem eletrônica, para poder ter esse controle, a prefeitura e tanto ele, para saber o que é o pago, o que é aquele que você compra o cartão, depois você pode devolver o cartão, o que a empresa te dá, o que é o do estudante. Então tem o monitoramento de frota, tem tudo isso para poder fazer. Agora, a questão dele hoje, eu vejo o seguinte, ele não tem muito o que fazer hoje da questão da Paranaíba, porque é uma concessão pública que já estava praticamente, está muito desgastada essa relação pelo não cumprimento da empresa hoje com a nossa cidade, e depois tiver uma licitação, fizer o emergencial, a licitação, eu não sei o que vai chegar um ponto se pode entrar ou não. Eu não acredito nem na questão. Outra coisa. Isso diz. Me mostraram ontem uma pessoa, eu ouvi de terceiros que a prefeitura não paga os idosos da 100 mil por mês. Não existe isso. Me mostra no contrato que tem, na licitação, aonde que a prefeitura tem que pagar para ele. Então isso é mentira. Eu vi ontem que uma pessoa colocou isso num comentário, é porque eles estão embolsando. Aí 40, 50 pessoas vêm metendo o pau, criticando tudo. Pode até fazer, mas faça uma crítica em cima da realidade. Aí falar que a prefeitura está devendo 100 mil, que ouviu dizer que a prefeitura não paga. Então assim, não existe esse tipo de coisa. Eu falo, me mostra no papel onde está na lei que a prefeitura deve 100 mil por mês. Então não existe. E só voltando à questão do André, eu acho que hoje, se precisar, o poder público estaria assim, falando com ele dentro da necessidade de poder estar olhando. Mas hoje está na mão do poder público fazer a chamada emergencial e fazer depois fazer a licitação. Secretário, da minha parte, essa chamada emergencial poderá ser prorrogada depois de 6 meses ou não? Ela faz por 6 meses, pode mais... Não, tem que fazer outra chamada, né, por 6 meses, se for o caso, né? Ela não pode, a gente não trabalha com essa hipótese, justamente é por isso. Então é 6 meses que você vai fazer a chamada emergencial e nesses 6 meses nós vamos fazer o edital de licitação. Se der um problema que não dê tempo de não fazer, ou faz uma chamada emergencial por 30, por mais 40 dias, ela não pode passar mais que 6 meses, né, doutor Vinícius? Então nesse período tem que se virar e fazer o edital de licitação. Muito bem. Essa foi a coletiva de imprensa com o secretário. Não sei se o senhor